desligado lá. Ligou? Ligou? Se você pode, feche seus olhos por um minutinho, por favor. Senhor, nós estamos aqui, Pai, pela Tua presença. Nós não estamos aqui por dinheiro, nós não estamos aqui por orgulho, nós não estamos aqui por ego, nós estamos aqui pela Tua presença, Jesus. Então, em nome do Senhor, permaneça em nosso meio, que a Tua graça permaneça em nosso meio, que o Teu amor permaneça em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Se você pode, abra a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com ele, diga insistiu, com os discípulos para que entrassem num barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, ou melhor, para que ele fosse para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho num monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Feche os teus olhos por um minutinho, por favor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado. A oração que eu faço aqui hoje é a mesma, Senhor Deus, de sempre. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja simplesmente um canal para poder falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tem eu não sei, vocês estão ouvindo? Ou só eu? Essa microfoniazinha aí, não sei o que pode ser. Persiste. Vocês estão ouvindo aí também no fundo? Ou só eu que estou ouvindo? Está ouvindo, professor? Agora parou. Agora voltou. Muta o baixo, talvez. Todos os microfones daqui. Parou. Agora parou. Só abaixa. Gente, primeiro, deixa eu vender meu peixe aqui. Tá calor hoje, sim ou não? Quem tá com calor? Ah, pois eu trouxe gelinho para vocês.
Mas é para vocês comprar. Tem de ovo maltine, maracujá, coco e frutas vermelhas. Olha aí a minha secretária. Frutas vermelhas. Está na geladeira lá, no final vocês me chamam. Mas vamos para pregar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, porque eu não sei se sou eu que, enfim, às vezes tenho essa sensação. Vocês estão cansados? Eu não estou dizendo hoje, não. Estou dizendo hoje. Estou dizendo da vida. Cansados na vida. Cansados de... Às vezes você tem, enfim, projetos que às vezes não vai, coisas que às vezes não anda, sentimentos que às vezes persistem em ficar. Cansado porque talvez a vida não está fluindo da maneira que você gostaria ou que você planejou. Os teus últimos 10 anos de vida, você conseguiu alcançar aquilo que você colocou como meta? Quem é que está aqui acima de 30 anos? Levanta a mão para eu saber. Acima de 30. Quando você chegou nos 30, você conseguiu aquilo que você tinha almejado? Eu não sei, eu tenho 33. E quando eu tinha 15, eu tinha um certo objetivo, que era... quando eu chegasse aos 30 anos, eu tinha algumas coisas que eu gostaria de ter, e algumas eu não tenho. Outras eu conquistei. Meu sonho era ser pai. Então eu falei, até os 30 anos eu quero ser pai. Graças a Deus tem a Valentina. Queria casar antes dos 30. Casei antes dos 30. Mas tem alguns outros sonhos que eu não consegui ainda, ou melhor, não consegui chegar. E às vezes e aí eu estou falando de mim aqui, hoje eu vou desabafar aqui, vocês vieram para ouvir pregação, se vira aí para achar alguma coisa. Às vezes eu tenho a sensação, vem, que a gente fica correndo atrás do vento. Sabe por quê? Porque a gente na grande maioria, eu não estou falando de gente rica, gente milionária igual vocês, mas eu estou falando de mim. A gente acorda, vai trabalhar, volta para casa e dorme, e acorda e vai trabalhar, e volta para casa e dorme, e acorda e vai trabalhar. Para quem estuda, acorda, vai estudar. É um ciclo que, enfim, parece que a gente não está. Vou perguntar de novo aqui. Vocês estão cansados assim? Olhando para esse texto dos discípulos, quero entrar aqui agora num ponto. Olhando para esse texto dos discípulos, antes de chegar dentro do barco e estar na tempestade, eles fizeram alguma coisa antes. Quem lembra o que foi? Eles multiplicaram os pães e peixes para 5.000 pessoas, ou melhor, 5.000 homens. Antes de ir para o barco, eles multiplicaram pão e alimentaram uma multidão de 5.000 homens.
não sei se você tem uma noção muito assim, mística do texto bíblico, mas não era tão fácil assim. Quem é que tinha o poder de multiplicar pão e peixe? Quem? Então quem é que tinha que dividir esses pães e peixes multiplicados? Quem? Os 12. Então foi um trabalho extremamente cansativo e estressante. Eu fico imaginando Pedro, nervoso do jeito que era, e o menino puxando a blusa dele: me dá pão, me dá pão, me dá pão, chorando. E o outro, aquele lá chegou depois da fila, ele está pegando primeiro. Imagina o estresse para os 12 de ter que organizar tudo e depois sair distribuindo. Gente, 5.000 homens, sem contar as suas mulheres e as suas crianças. O quão estressante isso pode ter sido. E aí logo depois dessa tarefa estressantíssima que eles tiveram, todos eles, os 12 foram obrigados a entrar num barco. Jesus insistiu com eles para que eles entrassem num barco. Jesus discutiu com eles: não vamos, vai sim, a gente quer dormir um pouco, vai sim, porque tem que ir. Jesus insistiu com eles, quase que colocou eles dentro do barco, empurrou o barco para lá. É porque às vezes a gente tem a noção de um Jesus muito pacífico, amoroso. Sabe aquele Jesus que a gente vê na novela? Oi, meus filhos, entrem no barco. Eu quero que vocês entrem no barco. E não é assim que Jesus conversava, não, gente. Jesus insistiu com eles para que eles entrassem no barco. Jesus praticamente jogou os discípulos para dentro de uma tempestade. Eu não quero nem perder muito tempo aqui no texto, porque você já conhece. Ele foi para a tempestade, aí Jesus vem, é o fantasma, não sei o que, vem cá, Pedro, não vou, vai. Mas porque muita gente se atenta somente no milagre poderoso de Jesus, Filho de Deus, e Deus andando sobre as águas e chamando Pedro para andar junto com ele. Mas eu acho que esse texto tem alguma coisa a mais para falar com a gente. Eu quero que você se atente comigo aqui em dois pontos desse texto aqui. Um ponto antes e um ponto depois. Porque o ponto que a gente leu, que é o que a gente está, é dentro do barco, é Pedro saindo para andar, é Jesus acalmando a tempestade. A gente já está cansado de ouvir. Eu quero que você se atente comigo, um ponto antes e um ponto depois. Primeiro antes, abra a tua Bíblia comigo em Mateus 14. Mateus 14, versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este aqui é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Alguém trouxe a solução mais lógica, Bruno, possível. A gente tem uma multidão de gente aqui, não tem comida, é um lugar deserto. Jesus manda esse povo embora para que esse povo busque comida. É a solução mais lógica, mas Jesus não é nada lógico. E aí Jesus disse: eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer.
Vocês que têm que dar coisas para eles comerem. Então eles disseram: tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que a gente tem. Tudo. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Em seguida deu os discípulos e estes a multidão. Todos comeram. Gente, fala esse troço aqui comigo, por favor. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Vírgula, calma. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O engraçado aqui é que o texto diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Beleza. Macfish de graça. Agora os discípulos recolheram 12 cestos cheios depois que todos comeram, Val, e ficaram satisfeitos. Eles não comeram um pedacinho de pão. Eles ficaram. Agora, para essa multidão, Valdir, ficar satisfeita, os discípulos continuaram distribuindo. Os caras estavam trabalhando feito doido, enquanto tinha gente sentando e comendo. Nego lá no meio da multidão, e branco também, que deve te dizer, no meio da multidão só levantava a mão. Ô chefe, meu patrão, peixinho aí para nós aí, no ponto. E lá vai Pedro, Tiago, João. Enquanto tinha gente comendo e ficando satisfeita, tinha gente trabalhando exaustivamente para que isso acontecesse. E aí no final do texto diz assim que os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Imaginem comigo aqui que cada homem desse tivesse uma mulher. Quantos seriam? Se cada casal desse tivesse 2 filhos, 20.000 pessoas comendo e ficando satisfeitas. Não foi fácil, Vini. 20.000 pessoas, pastorzão, comendo até se fartar. E o detalhe que às vezes a gente não pensa: quantos estavam distribuindo para 20.000? Homens alimentando 20.000 até ficarem. Um outro detalhe que a gente não se atenta: quem é que tem o poder de multiplicar? Quantos estavam multiplicando? Tem um cara na cozinha fazendo comida para 20.000 e 12 garçons distribuindo. No iFood que dê conta, gente. Então, quando eles saíram desse banquete aí, a única coisa que esses caras queriam era descansar um pouquinho, dormir um pouco. Oh, caramba, a gente trabalhou tanto hoje, mas a gente vai descansar um pouco agora. Vamos descansar um pouquinho agora. Mas não, aí vem Jesus
Ó, pega o barco lá, Pedro. Chama todo mundo que vai lá para o outro lado. Não, Jesus, a galera está cansada. Vai para o outro lado. Jesus, os caras estão com fome, os caras estão cansados, estão com sede, estão exaustos, estão estressados, e você quer que eu chame eles para ir para o outro lado? Eu quero, é para ir para o outro lado, eu vou encontrar vocês lá. Jesus insiste com ele, para que eles vão para o outro lado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, para que a gente encaixe isso no nosso dia hoje. A Valentina não se importa se eu estou cansado. O Mateus e o Miqueias não se importam, Bruno, se você está cansado. A Lê, o Arthur e a Vitória não estão nem aí se você e a Val estão cansados. Quando eles querem comer, eles querem e ponto. É estressante fazer a mesma coisa todos os dias. É frustrante às vezes as coisas que a gente faz no dia a dia e de repente a gente não consegue ver que a gente está evoluindo e que está crescendo, que está indo. Mas tem gente que depende de nós para as mínimas coisas e eles não se importam se a gente está cansado. No outro dia de manhã, você tem que levantar cedo, ir para o seu trabalho, trabalhar feliz e sorridente e voltar para casa, como se nada tivesse acontecido. E aí tem que chegar na igreja, e não pode chegar na igreja estressado, tem que dar uma paz do Senhor para o irmão que está do lado com uma cara muito feliz. Porque se não der a paz do Senhor para o irmão que está do lado, o irmão sai da igreja. Aquela igreja não tem ninguém que presta. Mas não sabe que a gente às vezes teve que multiplicar comida para 20 mil pessoas. Teve que trabalhar exaustivamente. Então a mensagem de Deus para você nessa noite é a seguinte: pelo amor de Deus, tem pessoas que precisam de você, tem pessoas que esperam de você alguma coisa. Deus já liberou a unção de multiplicação sobre a tua vida. Existe algo acontecendo, você não está vendo, você não está enxergando, mas existe uma multiplicação acontecendo. Se você está cansado, continue. Se você está sem fôlego, continue. Se você está desanimado, continue. Nós não temos o direito de parar por nada nesse mundo. Tem gente que precisa ouvir o Evangelho de Jesus através de nós. Deixa eu dizer uma coisa aqui que talvez eu não estou com raiva. Bati até no culto. Deixa eu dizer uma coisa aqui, talvez você nem goste, mas eu vou falar mesmo assim. Jesus não se importa se você está cansado de vir para a igreja. Jesus não se importa se você está cansado da vida. Ele vai insistir para que você entre no barco. A promessa é que a gente, ou que os discípulos iriam encontrar Jesus do outro lado. Jesus vai sempre insistir que você entre no barco, porque do outro lado é Ele. Você não entra no barco pelo barco. Você não entra no barco para sofrer numa tempestade. Você entra no barco para encontrar Ele. Você sabe que vai ter tempestade no meio do caminho. Você sabe que o barco pode não aguentar. Mas o barco não me importa, a tempestade não me importa, o que me importa é encontrar com Ele.
Do outro lado tem ele. Eu não vou parar agora. Mesmo estando cansado, eu vou entrar no barco. Mesmo estando estressado, eu vou entrar no barco. Mesmo estando desanimado, eu vou entrar no barco. Por quê? Porque Jesus está insistindo. Falei do antes, agora vamos falar do depois. Mateus 14:34, por favor. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região. E lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que tocaram nele foram curados. Logo depois de ter chegado do outro lado, eles entenderam o motivo. Se enquanto deste lado tem gente que eu preciso alimentar, mesmo que seja cansativo e estressante, do outro lado tem gente que precisa ser curado. Eu não posso me dar o luxo de parar no meio. O amor de Deus se consiste nisso. Mesmo cansado, Ele faz o que tem que ser feito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que estivesse mais cansado? Os discípulos que entregaram comida para 20 mil, ou Jesus que multiplicou comida para 20 mil? A gente não tem o direito de parar, Senhor. Tem gente que não se converteu ainda, porque não ouviu de Jesus da nossa boca. Tem gente que ainda não entregou sua vida para Jesus, porque está esperando você falar. Tem gente que só você tem autonomia. Tem gente que só você tem contato. E só está esperando você falar. Esse é o amor de Jesus. De um lado tem gente que precisa ser alimentado, e não importa o que aconteça, eu vou alimentar. No meio tem cansaço, tem estresse, tem tempestade, tem exaustão, mas do outro lado tem gente que precisa ser curada. Eu não vou parar aqui. Só no terremoto da Turquia. Vocês estão acompanhando isso? Eu vi mais cedo, já tinha mais de 12 mil mortes confirmadas. 12 mil mortes confirmadas. A gente não tem tempo para perder. Tem gente morrendo e indo para o inferno todo dia. A gente não tem tempo para perder. Ei, a gente não tem tempo para perder com um discursinho ou com picuinha de ficar, sabe? Ah, o irmão não me deu bom dia. Ah, o irmão não me deu boa noite. Não. A gente não tem tempo para perder. A gente não tem tempo para perder. Tem gente da nossa família que não foi salva. A gente não tem tempo para perder. Tem gente da nossa casa que se morrer hoje. A gente não tem tempo para perder. Se nós queremos ser uma igreja que ama a Deus, conecta pessoas e compartilha a fé, a gente não pode perder tempo. A gente tem que sair por aí e anunciar o reino de Deus, porque Ele já chegou, Cristo já está entre nós, existe gente com fome, nós temos a unção de multiplicação, mas a gente também não está alimentando quem precisa ser alimentado.
Tem gente com fome, a gente tem pão, a gente tem peixe, mas a gente está cansado, a gente está exausto. Então eu não vou alimentar ninguém, não é da minha conta, não me importa, não me interessa. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Você foi chamado para fazer discípulos e discípulas do Senhor. Você não foi chamado para sentar no banco da igreja. Você não foi chamado para tocar. Você não foi chamado para pregar aqui dentro. Você foi chamado para anunciar o reino de Deus. É para isso que você foi levantado. Fique de pé, por favor.